Hoje é dia 7 e nós vamos falar aqui sobre 7 dicas para você economizar em suplementação. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque se hoje é dia 7, amanhã, dia 8, às 6 horas da tarde, segunda-feira, vai ter promoção da minha consultoria. Mais informações aqui nos comentários. Vamos para a nossa dica número 7. Proteína é proteína. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você está com um pouquinho de dificuldade financeira e você está se matando para comprar um whey protein, saiba que não precisa, tá? Mas Leandro, você diz isso com a camiseta da Growth Suplementos? Sem dúvida nenhuma, porque a Growth é uma empresa honesta e eu também sou honesto. Então, eu digo para você, proteína é proteína. Se você vai hipertrofiar com frango, você vai hipertrofiar igualzinho com whey protein ou qualquer outra proteína, desde que seja de valor biológico relevante, né? Como são todas as proteínas animais e a soja. Logo, se está pesado para você financeiramente consumir whey, não precisa. Tão pouco, um whey isolado ou hidrolisado. O whey isolado é para quem é intolerante à lactose, basicamente falando, e o hidrolisado é para quem tem algum problema digestivo, como por exemplo um bariátrico, um recém-bariátrico. Então se você não é desses dois casos, aí que você não deve mesmo usar. Você vai usar o whey concentrado. E se o whey concentrado também não está dando, então você fica ali no frango, carne, peixe, ovos, entre outras fontes que eu já comentei aqui no YouTube. Lembra de procurar no Twin Mais Tema, as melhores fontes de proteína para o ganho de massa muscular. Número 6. Aminoácidos são desprezíveis. Olha a palavra que está sendo usada aqui. Desprezível, não inútil, não placebo. Nós temos aminoácidos que funcionam muito bem. Por exemplo, os aminoácidos essenciais EAA, intratreino, são muito legais. Se você vai trabalhar, por exemplo, com uma citrulina, que vai aumentar os seus estoques de arginina e melhorar a sua vascularização, nós não temos dúvida nenhuma que funciona. Se você vai usar uma beta-alanina, tudo isso melhora, mas todos eles são desprezíveis. O que isso quer dizer? Que é a última coisa que você deve se preocupar. Primeiro você vai se preocupar em treinar pesado, comer bem, de repente usar alguns outros suplementos que a gente vai comentar aqui. Mas, aminoácidos, deixa isso por último. Isso é a cereja do bolo, é a cereja, é a cobertura da cereja do bolo. É bem por último mesmo. Número 5. Essa eu expliquei no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. Mais informações aqui na descrição, baratinho. Café, você pode utilizar no lugar, sim, de termogênico ou de pré-treino. O café que você compra no mercado, faz um cafezão, toma ele, hardcore, sem açúcar, vai treinar numa boa. Leandro, mas o termogênico às vezes não tem uma substância ou outra que dá uma emperequetada na performance do treino. Não temos ali, por exemplo, no pré-treino o mesmo. É verdade, é verdade. Mas quando a gente está falando de economizar, a gente está falando de relação custo-benefício. A diferença que você vai ter num termogênico ou num pré-treino, pelo tanto que você vai pagar a mais, se você não está podendo, um copo de café, meu amigo, vai bem pra caramba. Mais ou menos 30 minutinhos antes, uns 200 ml de café, melhora legal a performance do treino. Lógico que essa quantidade de cafeína varia muito. Por exemplo, eu tenho um aluno da consultoria que não pode tomar 100 ml que passa mal, né, de café coado, estou usando um exemplo aqui. Como também tem alunos que tomam 400 ml e ficam numa boa. Então isso depende da sua tolerância. Vai dando uma testadinha o quanto você precisa para melhorar a performance, tomando mais ou menos 30 a 45 minutos antes do seu treinamento. Número 4. Se você quer economizar, de fato, cogite a Growth Suplementos. Dá uma analisada nos produtos lá, por exemplo, o whey lá tem um preço muito melhor do que outros e é de 1 kg, tá? Não é de 900 gramas, dá uma olhadinha nisso. Entre muitos outros suplementos, não é um vídeo de propaganda, tá? Mas é um item que eu realmente acho importante. Felizmente eu sou patrocinado por uma empresa que realmente tem um preço diferenciado, com garantia de qualidade. Então dá uma olhadinha na gsuplementos.com.br. Número 3, para quem está usando o óleo de peixe, o ômega 3, que é uma gordura muito boa, principalmente para reduzir triglicéridos. Se tiver muito pesado, você pode consumir sardinha no lugar. A sardinha é um excelente peixe que é rico em ômega 3, além de ser rico em cálcio também, que poucas pessoas falam sobre isso. O que acontece? O ômega 3 que a gente tem ali na cápsula ou na sardinha é a mesma coisa. E aí, vamos citar aqui só para, o salmão também. Porque aqui eu estou falando de suplemento, mas tem gente que às vezes coloca salmão na dieta para ter ômega 3, sendo que seria mais fácil suplementar, seria mais barato suplementar, olha que coisa, com o ômega 3 da cápsula, mas seria muito mais barato ainda você consumir um peixe gordo que não é caro, como por exemplo a sardinha. Dica número 2. Manja um negoção desse gostosão, que vem embaladinho, bonitinho, que é chamado de barrinha de proteína. Legal. É uma delícia, não é? É muito portátil, é muito bom, muito prático, mas é caro. Se você for analisar o que oferece ali de nutrientes,
É caro, vai sair caro. Não tem como, porque é um alimento já pronto, né? Então, para você que às vezes está no meio do dia e precisa de uma refeição fácil, às vezes a barrinha de proteína vai ficar cara, faz um shake portátil. Como é que pode ser esse shake? Se você quiser usar suplemento, por exemplo, um whey com aveia. Se você não quiser usar suplemento, um leite em pó desnatado com farinha de aveia. Você coloca um pouquinho de água, ó, chacoalha para dentro. E por fim, o nosso número 1, que é a creatina. Será que eu consigo creatina através da alimentação? Se sim, quais são as maiores fontes e quanto eu preciso ingerir? Então, para tudo isso, eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, porque você já ingere creatina dos alimentos. Mas vamos ver qual é a quantidade que você está ingerindo. Dá uma conferida aqui.